Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, né? Hoje, então, estamos aqui para justamente trazer alguns pontos interessantes, né, a respeito da moeda de troca, né? No caso da energia de troca, da questão do quanto vale o conhecimento, quanto vale o tempo, né, de cada pessoa, quanto realmente é o justo por uma troca de trabalho, de serviços, né, financeiramente falando, né, porque aí para isso eu vou precisar colocar parâmetros, né, que é realmente dentro da nossa ideia, né, realmente da nossa cultura, né, agora pessoal, realmente, e também no momento de vida, da nosso realmente estabelecido, né, se a gente for colocar com os padrões realmente do capital, onde o ponto principal é o capital, quanto vale financeiramente, realmente a gente não consegue perceber o quanto vale um conhecimento. Seria basicamente assim, a gente colocar o valor na vida, né? Quanto é que vale uma vida? Não tem preço, né? Realmente a vida que não é doada pelo universo, né? Então, dentro desses conhecimentos, a gente vai falar a respeito disso nesse mesmo sentido, né, que conhecimento, né, não tem como ser, né, realmente medido dentro de um processo capitalista, né, da mesma forma capitalista. A gente não tem como colocar, então, né, o valor do conhecimento do yoga vale tanto. Apesar da gente estar inserido, né, realmente no meio, né, onde a gente tem, né, os contratos, tem toda, né, uma formulação realmente de contabilizar quanto é o preço, o valor desse conhecimento, ele na verdade ele não tem preço. Né? O conhecimento do yoga mesmo, justamente ele vem, né, dando base para uma vida mais e melhor dentro do conhecimento do universo, dentro do universo. Né? Então a gente entender o universo, né, do mundo à nossa volta e de nós mesmos. Se a gente for pensar, né, realmente dessa forma no que significa realmente esse conhecimento, impossível a gente medir, impossível a gente, né, cobrar para ele, né? Então aí justamente esses são os parâmetros que a gente tem que perceber, né? Compreender como é que seria então, né, essa formulação, como é que funcionava, como é que, né, funciona agora e como é que vai funcionar no futuro, né? Como é que a gente se encaixa, como é que a gente percebe, né, esses conhecimentos. Aí eu estou tratando do conhecimento yoga e da Ayurveda, que é de onde a gente parte, mas o conhecimento como um todo, né? Se a gente perceber realmente no mundo à nossa volta, né, o conhecimento em cada área, né, realmente é estabelecido justamente por um tempo justamente de obter esse conhecimento, justamente, né, tem tudo um ponto, uma chave realmente para esse conhecimento. Então a ideia é realmente que esse conhecimento, né, adquirido, seja qual seja a área, seja assim, utópico, realmente, seja uma coisa aérea, etérea, realmente. O valor que se dá, que a gente coloca como padrão, né, de valor, é muito material, né, realmente. Não, isso vale tanto, isso vale aquilo, né, tipo uma maçã vale, né, 50 centavos, né, um exemplo. Então é material. E eu, no caso, no conhecimento, não se encaixa nesse ponto. Então, como é que se formula isso daqui? Essa ideia, né, conhecimento realmente, né, essas categorias de conhecimento que se tem, né, deve ser entendido como energia, como na verdade tudo é, né? Tudo mesmo sendo material é uma energia, né? Então, justamente é uma lei universal, a energia tem essa ideia de estar sempre em movimento. Então o conhecimento que a gente gera é nesse sentido, a gente gera conhecimento, ou na verdade não gera, né? Eu não formulo, não crio nada, né? Mas o movimento passa por mim, e no movimento justamente do conhecimento ele passa por mim e de mim que continua seguindo. E aí então, quando chega em você segue para outro, que segue para outro, que segue para outro, né? Aí você justamente tem essa ideia, né? O conhecimento então não pode estagnar, não tem como, não deve se parar em mim. Eu adquiro o conhecimento e fica. Não, a situação, a condição é de isso aqui, ele vem a mim e continua, né, e segue caminho. Então, essa é a propagação da energia do movimento do conhecimento. Então, assim, né, acontecendo isso, a ideia então que tudo que vai, volta, tudo que vai, volta. Então, esse movimento então de troca
energética é essa, então, né? Quando eu adquiro realmente, né, o conhecimento vem a mim pelos meus mestres e meus professores. Como foi a minha forma justamente de retribuir? Hoje, né, nós temos uma forma bem básica mesmo, que né, ela que está estabelecida, que é o financeiro, né? Então, alguém me passa um curso, né, me dá um curso, me ensina algo e eu passo o dinheiro, né, fisicamente para ela. Só que isso é agora, a gente está estabelecido então nos padrões, né, agora, né, dessa forma. Mas como é que era antigamente, quando não se existia dinheiro, por exemplo, né? Ou quando o dinheiro não tinha tanto valor assim, não era tão perseguido dessa forma, era feito por escambo, né? Inicialmente, justamente, né, na história, na geografia, né, estudo de geografia, estudo dos povos, né, fala a respeito do escambo. E é esse, escambo seria justamente, né, algo que vem e eu troco com outra pessoa, troca, né? Então, a nossa troca hoje é financeira, mas antes era troca de serviço, era troca de outras formas, de um bem que eu tenho, eu passo para, né, realmente eu recebo uma coisa e passo o que eu tenho. Então, esse é o processo, né, e assim também eram os mestres do yoga. Né? O yoga, justamente, o conhecimento era, né, os gurus, os rishis, os mestres, enfim, né? Justamente né, os brahmanes, né, eles tinham o conhecimento e passavam o conhecimento para o povo, para as pessoas à volta, quem desejasse o conhecimento. E como é que tinha, né, como é que se estabelecia, como é que ele vivia? Né? Aí, muitos desses realmente seriam aqueles ascetas, né, que justamente não tinha ambição de ter casa, ter isso, né, aquilo outro, mas ele precisa de um mínimo para viver, que seria alimento, ter uma roupa, ter um teto para dormir. Então, a troca seria essa. As pessoas justamente alimentavam essas pessoas, né, os mestres, né? Os mestres que tem, né, no caso, que nem tem acharyas, né, no caso, os acharyas, professores, que tem justamente os ashrams, né? Os ashrams, como aqui, aqui ashram, né? É um espaço de busca de conhecimento, né, nesse caso do yoga, né, do conhecimento espiritual, né, espiritualista. Como é que seria, né, então, a forma? A pessoa vem no ashram, né, no caso, né, nos ashrams, né, isso na Índia, né, estou falando, e aí a pessoa, no caso, recebeu conhecimento gratuito, né, tipo, né, eu quero receber, e os mestres só tinham um ponto, ele escolhia os seus, né, seguidores, que ele não passava para qualquer pessoa, tipo, pessoas que não tem vontade, enfim, né, tem também as formas de escolha dos discípulos, né, mas é escolhido, realmente, não, você vai ser meu discípulo, então a pessoa, não, eu quero ser seu discípulo, não, então eu aceito você como discípulo. Então esse mestre então não falava, então agora você me paga tanto para poder ter aula, não, ele fala, não, você pode vir nas aulas, né, estabelecidas, né, que seria no tempo mais antigo mesmo era pessoal, né, um. Aí foi se abrindo justamente os ashras, né, então outras pessoas, né, vai um grupo de pessoas para, né, ter aula, ter prática com esse mestre, mas ele não recebia por isso. Então, o que tinha, né, justamente para troca? Era seva. Né? Seva, no caso, era trabalho, né, voluntário. Trazendo para a nossa linguagem, trabalho voluntário para o mestre. Então, a pessoa justamente retribuía aquele ensinamento que ele estava adquirindo realmente com o trabalho. Né? Então, ele ajudava na construção do ashram, ele ajudava na limpeza do ashram, ele ajudava justamente, né, tem um filme, né? Rezar, amar, não, de Julia Roberts, né? É uma coisa assim, rezar, amar, ou no final amar, né? No caso, enfim, né? Ela justamente mostra, né? Esclarece um pouco isso pra gente, para nossa visão, né? Como a gente não tem esse tipo de visão, que ela no caso vai para a Índia, né? Um dos processos que ela está passando justamente de vida, né? Ela chega até a Índia. E na Índia ela vai ter uma aula com o mestre, né? E esse mestre justamente, um senhorzinho daqui, bem cara justamente mestre, sabe como é que é, né? E ele, no caso, ele justamente, né, ela quer ter o conhecimento e ele fala, então faz o seguinte, né? Você me ensina inglês e eu te passo o conhecimento do que eu tenho. Ela, né, até acha estranho, porque não faz parte da nossa cultura, mas ela gostou, né? Então, nossa, legal. É isso. É ter algo para trocar com o mestre, para poder ajudar o mestre, no caso, as pessoas, né, que estão na frente, passando o conhecimento para você, realmente você ter retribuído de alguma forma, né, que seja
variadas formas. Pode ser com alimento, pode ser com, enfim, depende do acordo que você vai ter com o próprio, né, professor, com a própria pessoa. Isso era a forma antiga de ser feito e é muito que a gente fala assim, né, nós, os mestres, os professores, os acharyas, né, as pessoas justamente que têm esse conhecimento, gostaria muito, meu mestre professor e meu professor mesmo, tem muito, né, tem vontade também de né, voltar para uma colocação assim, que a gente muda um pouco o foco. Que a gente quer colocar um preço em algo que não tem preço, né? Em conhecimentos, em coisas que não tem preço. Não tem como a gente falar, se a gente fosse falar realmente de um conhecimento como esse, né? Saber viver melhor, mais e melhor, realmente, o processo de cura que, né, se estabelece na pessoa, né? O direcionamento de vida que a pessoa, né, se tem com conhecimento como esse, se a gente fosse falar, não, o valor é tanto, isso seriam milhares de financeiramente de moedinhas, né? Milhares justamente de dinheiro, porque realmente não tem valor, não tem preço você viver bem, viver mais, você estar saudável, você estar saudável fisicamente e psicologicamente, então não tem preço. Então, né, aí a ideia seria justamente o que eu tenho, e o que eu tenho, eu dou. O que a pessoa tem, você me doa. É isso, né? O que eu posso dispor realmente? Então, a ideia desses conhecimentos, né, realmente que a gente gostaria de, né, de voltar a um tempo desse, a gente não precisar realmente pagar conta. Né, que a gente não precisasse pagar conta realmente, não tivesse essa forma, né, de troca, que é uma forma capitalista é muito prejudicial, no sentido de ser muito esdrúxulo. Realmente, eu vou dar outro exemplo. Eu tive uma troca, realmente essa foi como troca mesmo, a gente gosta muito disso, né? Fazer trocas, né, de serviços, né? Que aí teve um advogado, né, uma pessoa que justamente eu precisei de serviço de advocacia, e aí a gente justamente foi, né, ver essa troca, né? Que aí no caso a ideia foi, né, fazer o serviço de, né, advocacia e aí, né, trocar com prática de yoga que estava querendo ter. E aí, né, realmente, como é que fica? Porque aí no caso, se for olhar pelo conhecimento do yoga, realmente, né, a prática de uma aula de yoga, realmente de um mês, é R$100. Né, e um atendimento, no caso, um atendimento na advocacia, dependendo aí, né, de R$1.000, R$2.000, R$3.000, depende de qual o encaminhamento, né, da advocacia, né, que tem também os padrões também, né, dentro do OAB, no caso, né, tem os valores que são mínimos e tudo, né, tem um controle realmente pelo valor. Então, aí pensa no caso, né, por esse serviço, né, a gente fez um acordo no caso que seria, né, no caso tipo 9 meses, né, que seria mais ou menos R$900, né, 9 meses, né, ou um pouco mais, eu estou lembrando quanto o valor exatamente, mas seria de prática de yoga, né, no caso. Foi feito, então, vamos lá, né, vamos fazer dessa forma então. Só que aí o que acontece? Dava um tempo depois, né, o próprio né, praticante, né, meio que, né, foi se afastando, porque já adquiriu o que desejava do yoga e foi seguir o caminho, que o yoga também tem muito isso, né? Ele não é para você ter, né, precisar de um guru, né, de um mestre, de uma pessoa para ficar ali pegar na sua mão e te levar pelo resto da vida. Não é essa a ideia. É você obter um conhecimento e, né, aprendi e tal, agora eu vou fazer meu próprio sadhana, a minha própria prática, né, realmente diária, né? Todo dia eu vou fazer minha prática. A pessoa adquiriu isso, ele vai seguir sozinho. Então, aí dado um tempo da prática, a gente sentiu, né, de seguir sozinho. Só que não deu os usos do período. E aí, né? Como é que, né, seria realmente? Na ideia capitalista, eu teria que pagar por esse excedente desses meses. Mas no conhecimento, a troca foi estabelecida. A gente justamente recebe, né, um serviço e você retribui com outro serviço, com outra prática que seja, na verdade, né, a troca do serviço, não a troca do financeiro. Né? Então, muda a figura, né, principal. Não é o dinheiro, é o serviço prestado, né? É a prática prestada. Então, é assim mais ou menos que a gente vai pensar, que a gente não vai então olhar para o financeiro, a gente vai olhar para o que a gente está recebendo, o que a gente está sentindo, né, realmente com essa prática. Aí às vezes também, né, hoje em dia mesmo, foi por isso que eu entrei nesse ponto, né, pensei, senti de fazer isso. Porque o que está acontecendo muito nesse momento agora de pandemia, nesse momento justamente de vida que realmente está sendo tudo online, né? Online, distante. Né? As pessoas então estão meio que perdendo aquela noção de que a pessoa que está, né, trabalhando online precisa receber.
Já que não está tendo, né, o contato físico, realmente, então não tem, perdeu o valor, porque a visão capitalista, né, você recebe um serviço e você paga por ele, né, ali, né, fisicamente. Como não tem um contato, então a pessoa não sente de contribuir, não sente de estar, né, ali, né, não, né, eu estou recebendo um conhecimento, né, vou no YouTube, tem lá uma quilharão, né, um monte de vídeos, de aulas de tudo quanto é tipo, né, realmente, pelos Facebook, pelo Instagram, por todos os canais tem vídeos, tem formas ali. Só que aí a gente sente isso como é um meio gratuito a internet, a gente imagina que isso é de graça, né? A gente imagina que isso não tem valor, né? De graça, né? Nesse sentido, não tem valor. Mas se me faz um bem, ele já tem um valor, né? Que eu estou adquirindo ali naquele processo. Então eu estou recebendo um bem. Então se eu estou recebendo um bem, eu retribuo o bem. Né? Lei do karma, lei de ação e reação. Então, se eu recebo, eu contribuo. Se eu recebo, eu contribuo. Independente de né, realmente a pessoa estar com contrato, né, realmente de ter que, tipo, não, no contrato você vai pagar aqui R$100. Que é uma coisa até que a gente, dentro do nosso espaço, da nossa cultura pessoal, né, nosso espaço, a gente não acha agradável, não percebe isso dessa forma. Como a gente está falando, né, a ideia é voltar justamente para esse sentido da energia. Energia não tem, né, não vai precisar de um contrato para poder sentir o conhecimento indo e o que está retornando. É indo e voltando. Isso é um movimento de vida, né? Então, naturalmente vai acontecer isso. Deve se acontecer isso. Só que a gente não está acostumado, não está preparado para esse momento ainda de ser assim, né? Liberdade, realmente. Mas a ideia é essa, é a gente conseguir então enxergar, né, no que a gente, né, consome realmente, mesmo de forma, né, longínqua realmente da internet, de meios, né, digitais, de aulas online, né, de tudo isso, que se me faz um bem eu sigo, né, contribuindo. Né, que aí no caso, né, o exemplo nosso mesmo, nós temos, né, um grupo chega quase 100 pessoas dentro de um grupo de WhatsApp e lá a gente passa um monte de conhecimento, um monte de, né, realmente de dicas, prática de yoga, né, aulas que estão disponíveis e tal, tem um monte de coisa assim, né, nesse sentido. Isso, né, você fala, um grupo de WhatsApp, mas isso aí é um grupinho de WhatsApp que não faz sentido. Mas se ele te passa algo de bem, você está tendo então aquela energia do conhecimento que vai ter o que vai ter que voltar também, né? A contribuição natural para isso. Então a gente justamente sente que as pessoas não conseguem compreender esse processo. Por isso que a gente entrou. Porque não, se eu estou num grupo com pessoas que estão contribuindo enriquecendo de alguma forma, que não seja a forma direta, né? Mas seja uma forma, né, indireta, que eu vou estou aprendendo coisas muito importantes para mim. Então, o que eu vou fazer em contrapartida? Né? O que eu vou fazer realmente para ajudar o conhecimento a continuar? Uma das formas que hoje justamente é estabelecido como troca é aquela justamente a pessoa que, né, se fala muito, né, curtir, compartilhar, né, inscrever, né, enfim, comentar, né, são formas justamente de passar, realmente de entregar, né, algo para, né, aqueles vídeos, aquelas aulas, enfim, aquele conhecimento que esteja passando ali. Então é uma forma que ajuda justamente o criador ali, né, o que está, né, justamente passando o conhecimento, a continuar. Que um outro ponto que a gente está, né, esse também foi um ponto que me trouxe a fazer justamente esse vídeo para poder passar esse conhecimento para vocês, é que a quantidade, né, de pessoas justamente da área das terapias, dos conhecimentos do yoga, dos conhecimentos das artes, né, que fecharam suas portas, não está no gibi. Foram muitos, vários, né, profissionais realmente, né, que tiveram que fechar suas portas por conta justamente desse processo, no momento que ninguém sabe o que está acontecendo, né? Assim, no sentido realmente de moeda de troca, dessa, né, energia de troca que deve acontecer. Pessoas ainda estão vivendo, realmente absorvendo o conhecimento de alguma forma, né, realmente, tanto que, né, nunca, né, teve tanto acesso realmente à informação e conhecimento como está agora, realmente. Mas as pessoas não estão conseguindo contribuir, não estão sabendo como contribuir. E as pessoas justamente que são os criadores, justamente, quem trabalha realmente nessas áreas, não estão conseguindo suprir realmente as suas necessidades básicas de vida.
Então, né, essa semana eu tive um contato com uma pessoa muito ímpar, um ser de luz, que eu senti, né, uma conexão muito bonita, que ela estava justamente, está no processo, né, terapêutico, e veio justamente com a gente por isso, né, porque ela, né, mas ela tem o espaço dela, né, realmente, ou melhor, tinha o espaço dela, e teve que fechar, né, nesse mês, porque no caso, né, no período de pandemia, abaixou demais a quantidade de pessoas que estavam, né, aliás, zerou, né, por um tempo, né, a quantidade de pessoas que estavam com ela lá, ela da parte das artes, né, na área das artes, né, enfim, de criação de artes, de aprendizado de artes. E depois justamente da pandemia, assim, depois não, ainda estamos, né, mas durante a pandemia agora que voltou ao contato presencial, as pessoas não conseguiram mais, né, estabelecer aquele contato e não conseguiram contribuir, não souberam como contribuir. Assim como também na prática do yoga, como na nossa área mesmo, teve, né, uma escola aqui em Brasília, né, de escola de yoga, que tinha mais de 25 anos de prática, né, de espaço realmente, né, um dos grandes professores de yoga, né, de Brasília, e fechou também lá, não tem mais tempo ainda, né, já tem bem uns 5 meses que ele fechou as portas e não conseguiu mais abrir. Então, isso está acontecendo muito em todas as áreas. Eu sei que justamente isso que eu estou falando não é só das áreas da terapia ou das artes, é todo o Brasil, né, toda a estrutura realmente. Mas é isso que realmente está faltando, acho, que as pessoas estão compreendendo que o novo normal, né, traz uma nova forma de viver. Então, e a gente continua consumindo e nós, em muitos casos, a gente não está fazendo, né, está consumindo, mas não está contribuindo. Isso faz fechar, né, por exemplo, né, vamos falar, né, da nossa parte mesmo, né, a gente está vivendo realmente, né, no mínimo, né, no osso, como, né, a gente, né, tem o ditado, né, no osso, né, realmente até ainda, né, estamos, né, está indo muito mais do que está voltando, né, nesse sentido, né, financeiro mesmo, né. Então, pode chegar o tempo mesmo que nós mesmos tenhamos que fechar. Então, um local que era de propagação de conhecimento, de processo justamente de doação de conhecimento, que é como a gente segue, tem que fechar, e isso está acontecendo muito. Então, aquele bem para a sociedade que a gente poderia estar fazendo, a gente deixa de fazer. Então, a ideia é a gente não permitir, não deixar que isso aconteça com os espaços à nossa volta. Então, a gente tem que, né, pessoas que a gente entende, conhece o trabalho, né, e a gente, né, se identifica com o trabalho, a gente, né, está absorvendo conhecimento, está conseguindo absorver justamente, né, o bem que aquele espaço, aquele local, aquela pessoa, aquelas pessoas estão me fazendo, eu tenho que conseguir contribuir com ela de alguma forma. Nem que você ia perguntar, não, o que você precisa? Né? O que você está precisando agora? No que eu posso te ajudar? Né? Então, contribuir com, né, no nosso caso mesmo aqui, a gente, né, se pudesse justamente as pessoas que têm contato com a gente, que têm, né, tá nos nossos grupos, né, que estão, né, assistindo, praticando as aulas online, à distância, e que contribuísse com R$10 cada um, a gente não estava passando fome. Não estamos, mas, né, a gente não ia passar fome, porque justamente, né, é um número grande já, né, um número bacana, né, de pessoas que estão absorvendo, mas não estão sabendo contribuir. Então, para vocês, para nós, é justamente essa ideia de que a gente entenda como é que funciona, né? Como é que a gente imagina que seja a moeda de troca, né? A energia de troca, que eu sinto, sinto de coração que eu recebi, eu contribuo, né, realmente de alguma forma para outra pessoa, ou compartilho, né, no caso aquilo que eu aprendi com outros, e falo de onde veio, que aí a pessoa, né, outras pessoas vão, né, que nem eu, né, também fechamos já umas parcerias já nesse sentido, que seria, né, pessoas que estão financeiramente, né, não estão saudáveis, né, financeiramente, mas precisam da prática, né, querem, então se sentem que necessitam da prática. O que né, foi feito como acordo, que a gente faz esse tipo de acordo? A pessoa vem, faz as práticas, que seja no yoga, que seja na massagem, que seja no que for do que a gente tem para, né, oferecer, e ela, por uma contrapartida, está oferecendo para pessoas amigas, conhecidas, família, que tem, né, justamente um recurso também, ou que não, mas que vai conhecer o trabalho também, vai vir, né, justamente a compor, né, justamente o espaço. Então, né, compartilhar o que a gente acha bom, o que a gente gosta, o que está sendo bom para a gente, né? Então, é uma forma de troca, né? Que no caso, aquilo que eu estou recebendo, eu ajudo justamente a continuar vivo, porque no caso aquele espaço precisa. Então, é isso, né? A ideia.
a gente conseguir então, né, estabelecer, entender que os valores reais realmente dos conhecimentos que a gente adquire, que a gente passa, que a gente sente, que a gente percebe, que a gente pratica em nossa vida. Não só com aquele que nem eu estou falando que nosso espaço necessita, mas aquelas pessoas que justamente estão fazendo, né, gratuito, né, realmente, né, pessoas que estão fazendo, né, só online, no caso só no YouTube, como também temos fazendo também, que tem lá, saber, né, realmente valorizar, né, o serviço, o trabalho, daquilo que me faz bem, compartilhando, curtindo, enfim, fazendo o que, né, os meios que são possíveis, necessários, ou às vezes, como tem locais também que deixa, né, tem, no nosso caso, né, tem apoia-se, né, tem uma plataforma que realmente recebe de pessoas, né, justamente um financeiro, aí nesse caso financeiro, para poder dar suporte para quem está criando, né, para quem está disponibilizando vídeo, para quem está disponibilizando o seu tempo, né, que é também uma energia de troca, uma energia realmente de conhecimento, enfim, energia, né? Então é isso, né? Basicamente a história, né, que a gente queria passar, né, com a compreensão realmente, né, de saber como é que funciona, né, nesse conhecimento, essa troca, que não é financeira só, física financeira simplesmente, mas financeira também é uma forma, né? Saber compreender que tudo que vem deve voltar, né? Tudo que vem deve voltar, deve seguir, deve, né, ser propagado, né? Principalmente o bem, né? Então, se te faz bem, propague, né? Ajude, né, a quem está te fazendo bem, né? É isso. Gratidão, namastê, né? Até a próxima.